O quarto tópico fala sobre não há nada novo debaixo do sol. Pastor, o que significa não há nada novo? Os problemas são igual antes? Aqui, irmão Joel, o que o autor da lição, né, que preparou a lição, quer dizer é que o inimigo de Deus, ele muda de estratégias. Muda apenas o rótulo, mas o veneno é o mesmo. Então vamos aqui, né? Logo no que diz uma parte da nota. Os mistérios da adoração pagã que se fazia no passado, né? São substituídos pelas associações e sessões secretas, as obscuridades e maravilhas dos feiticeiros atuais. Então, aqueles ritos pagãos, aquela adoração daqueles deuses, né? Que muitas vezes representavam até animais, agora mudou pelas sessões secretas, né? Não é isso? Muito bem. De espiritismo e outras formas, né? Que é apresentado. Agora, que advertência temos contra a magia e a feitiçaria são reenfatizadas hoje? Que advertências? A advertência, irmãos, nós encontramos em Efésios 5:11, diz aqui: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Exato. Então essa é a advertência da palavra de Deus. E no Apocalipse é apresentado aqui uma advertência: ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Exato. Não é isso? E outras classes que se prostituem, os homicidas, os idólatras, mas entre esses que ficarão de fora da cidade santa está aqueles que manuseiam e que trabalham com feitiçaria, que trabalham com obra das trevas, né? Certo. O irmão sabe que até hoje, né, eu não sabia exatamente quando fala sobre os cães. Eu não conseguia interpretar isso. Como o irmão pode... Quando diz ali, irmão, ficaram de fora os cães, nós sabemos que a função do cão é latir, guardar a casa e avisar quando vê o perigo. Certo. O profeta Ezequiel compara muitos líderes religiosos como cães mudos que não sabem ladrar. Quer dizer, em vez de advertir a sua congregação, em vez de apresentar a verdade, eles apresentam aquele sermão paz e segurança. Exato. Né? Então é nesse sentido que a Bíblia faz essa comparação entre aquele líder religioso que não adverte o povo, é como um cão que não ladra, vê o perigo, mas não dá nenhum aviso. Né? A Bíblia então aqui compara como um cão. Né? Agora, por isso que é bom. É bom a gente, né, entender o sentido da pergunta. Isso, exatamente. Agora, qual foi o próximo objetivo de Paulo depois de Éfeso? E que complicação surgiu nesse meio tempo? Interessante essa pergunta aqui. Quando Paulo chegou a Éfeso, ali havia a adoração de uma deusa chamada Diana, a deusa dos Efésios. E ela era adorada ali em toda a Ásia, em toda a região. Quando Paulo começou a sua pregação, então muitos dos Efésios perceberam que aquilo era um Deus mudo, né? Um Deus que não andava, né? Um Deus que precisava de apoio humano. E muitos começaram a deixar a adoração. Pela pregação de Paulo. Pela pregação de Paulo. E também havia ali pessoas que faziam certos altares em miniatura com a miniatura também da deusa. E aquilo dava grande lucro aos artesãos, né? Entre eles um chamado aqui Demétrio, né? Que segundo a história, ele era um judeu, ele vendia a matéria-prima e agora os artesãos fabricavam aquele material de idolatria. Exato. E aí então houve uma revolta muito grande, porque eles chegaram à seguinte conclusão: com a pregação de Paulo, a nossa deusa Diana vai cair em descrédito. Certo. E aquilo que se torna uma grande fonte de lucro e de movimento de turistas, né, para adorar aquela imagem, isso vai prejudicar a nossa economia. E o nosso comércio também, de fazer nichos e estátuas, né, dessa deusa, o nosso comércio também vai fracassar. Exato. Diante disso, então, eles levantaram uma perseguição contra Paulo. Aí Paulo achou por bem o quê? Sair daquela região, passar em Roma, passar primeiramente
em Jerusalém e depois ir a Roma. Isso. Então o apóstolo Paulo, irmão, quando ele percebia que a coisa estava muito difícil, a sua sustentação, onde corria risco a sua própria vida, ele então saía daquela cidade, como já havia acontecido outras vezes, né? Exato. Né? Então ele seguia o que o próprio Jesus falava: se perseguirem numa cidade, vai para outra, né? Assim fez o apóstolo também naquela, né? Naquela ocasião, né? A nota diz assim: um negócio extenso e lucrativo havia crescido em Éfeso, com a fabricação e venda de pequenos santuários e imagens, como miniaturas do templo e da imagem de Diana. Os interessados nesse ramo de negócio viram a diminuição dos lucros e todos se uniram em atribuir a mudança indesejável ao trabalho de Paulo, né? Aí então Paulo achou por bem não ficar ali, pelo menos naquela ocasião, mas sair para outro local, né? Amém. É uma advertência a nós. Hoje em dia, tudo tem coisas que o lado espírita está envolvido. Muitas vezes numa compra de uma roupa, em várias coisas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Exatamente. Na música, né? Na música. Em filmes, novelas. Então hoje está impregnado muito doutrinas espíritas, né? Uma das coisas que eu mais fico atento é quando eu recebo alguma mensagem no Zap, por exemplo, sobre luz para você. Eu já sei que é coisa, né? É coisa do inimigo. Isso. E temos que ter cuidado com essas coisas, né? Ok. Amém.